A paz de Jesus, o amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Meu irmão, minha irmã, você está no canal Yeshua, e na data de ontem nós vivenciamos uma data maravilhosa para a nossa igreja, onde nós vivemos o dia de Pentecostes. Cristo foi para o Pai. Ontem encerramos todo o tempo pascal, esses 50 dias depois da Páscoa aí, que nós vivenciamos o Pentecostes, o dia da graça do Espírito Santo sobre nós, o dia que foi derramado o Espírito Santo sobre a igreja, e nós, batizados, já recebemos o nosso batismo no Espírito Santo, é o dia que nos abrimos para a ação do Espírito Santo em nossa vida. E hoje eu quero partilhar com vocês o que houve depois do Pentecostes. Quando todos aqueles homens diziam, mas nossa, como que eles estão falando em nossa língua? Não são todos galileus? Né? Alguns pensavam, nossa, eles estão todos embriagados. E aí Pedro sai e fala a toda aquela multidão, milhares reunidos, onde ele vira e diz que ninguém está bêbado ou embriagado, mas sim embriagado do Espírito Santo de Deus. E aí ele começa a refletir e começa a pregar e a falar de tudo que já estava escrito sobre Jesus no Antigo Testamento, de tudo aquilo que os profetas já falavam a respeito do Espírito Santo, que seria derramado sobre todos a graça do Espírito Santo. E aí, diante de tanta maravilha, nessa exortação, nessa pregação de Pedro, milhares se convertem. E aí eles perguntam, o que nós podemos fazer ao ver Pedro e os apóstolos assim, cheios do Espírito Santo? O que nós precisamos fazer quando Pedro prega, explicando sobre Jesus, que havia padecido, tinha morrido e tinha ressuscitado, tinha ido junto do Pai para enviar o outro Paráclito. E assim era a ação do Espírito Santo, aquilo que alguns achavam que era embriaguez. Muitas coisas que Deus realiza hoje na igreja, ainda tem pessoas que pensam esses absurdos, como alguém está embriagado, ou como está tudo errado, ou como não tem sentido. Mas muitos perguntam como esses homens, e nós, o que podemos fazer então? E aí Pedro diz, arrependei-vos e sejam batizados. Olha, meu irmão, olha, minha irmã, algo muito importante está no arrependimento. Se nós pensarmos em João Batista, que pregava, que foi aquela voz que clamou no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as veredas para a vinda do Senhor. Ele foi preparando. E assim, esse João, que pregava com veemência, foi aquele que estava no ventre de Isabel, quando Maria visita Isabel, com Jesus em seu ventre, e Isabel fica cheia, repleta do Espírito Santo, ou seja, no ventre de Isabel estava quem? João Batista, já ali, sendo tocado pela ação do Espírito Santo de Deus. Então, se Isabel ficou cheia, repleta do Espírito Santo, com a visita de Maria com Jesus em seu ventre, com certeza João, já ali no ventre de Isabel, também ficou cheio do Espírito Santo de Deus. E assim, este homem tinha essa força de profeta, essa graça de Deus, e pregava um batismo de arrependimento. Realizava um batismo nas águas
no Rio Jordão, e assim também Jesus vem para cumprir a profecia, para cumprir o que está escrito, vem também é batizado por João. E hoje, meditando assim a graça do Espírito Santo, porque foi lá no batismo de Jesus, quando batizado por João, que do céu vem aquela voz e diz: eis o meu filho muito amado, em que eu ponho toda a minha afeição. E eu quero partilhar contigo hoje exatamente isso. Esse chamado, essa fala de Pedro, quando nós perguntamos: e aí, e nós? O que nós precisamos fazer? E ele responde: convertei-vos, né? Arrependei-vos, para que sejais batizados. Você, meu irmão, minha irmã, que já é batizado, ou até você que está acessando o nosso canal e não é batizado, se arrependa, busque o Senhor e seja batizado. Mas você que já é batizado, precisamos viver como batizados. Focar, olhar para a cruz de Cristo e seguir. Mas para isso nós precisamos, o primeiro passo é esse que Pedro fala. Todos aqueles que querem caminhar com o Senhor, caminhar nesse caminho da luz, caminhar com Cristo Jesus, olhando para a cruz de Cristo, com os olhos fixos, fazendo a vontade do Senhor, vivendo os sacramentos, vivendo os mandamentos, precisam se arrepender. Vamos pedir hoje, que estamos cheios do Espírito Santo, que veio em Pentecostes, que veio na data de ontem, né? Vivenciando isso, claro que o Espírito Santo está sempre em nós. Nós devemos pedir todos os dias, mas nós vivendo essa riqueza da nossa igreja, a liturgia nos traz toda esta graça. Então vamos viver sim, como batizados, mas para isso nós precisamos dar esse primeiro passo, que é arrependermos. Para nos arrepender, nós precisamos da graça do Espírito Santo também. Você, meu irmão, você, minha irmã, precisa buscar o arrependimento. Mas para que esse arrependimento seja sincero, nós precisamos da graça do Espírito Santo. Assim como nós rezamos, vinde Espírito Santo, depois falamos com a luz, né? Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis. É Deus que nos instrui. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito. Gozemos sempre da sua consolação. Nós precisamos nos alegrar, estar sempre nessa consolação do Espírito Santo. Você que tem precisado de consolo, que tem sofrido, que está cansado nessas batalhas, descanse no Espírito Santo de Deus. Busque estar em estado de graça. Busque a contrição perfeita. Busque o arrependimento verdadeiro, que é através da graça atual. Busque então o Espírito Santo. Clame a Jesus. Reze da sua forma. Feche os seus olhos. Se coloque de joelhos, se você puder, diante da presença do Senhor. Peça, Senhor, dá-me a graça do arrependimento sincero. Mostra-me, Espírito Santo, aonde eu preciso mudar, aonde eu errei, aonde eu arrefeci do primeiro amor, aonde eu falei contigo, Senhor. E com certeza, o Espírito Santo vai iluminar e vai mostrar aonde erramos, a quem devemos procurar e pedir perdão, ou até mesmo como nós precisamos do sacramento da confissão. Se você cometeu um pecado mortal, um pecado grave, o Espírito Santo vai te revelar, vai nos mostrar, e a graça do arrependimento virá sobre nós. E aí sim, através do sacramento da confissão, nós seremos lavados no sangue do Cordeiro e transformados pela graça de Deus. E aí sim, poderemos caminhar, contando com o consolo, a proteção do Espírito Santo de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco,
Ele está no meio de nós. Por intercessão da Imaculada Virgem Maria, do glorioso São José, de São Pio de Pietrelcina e do apóstolo Paulo, desça sobre vós a bênção, a proteção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, viva como batizado. Olhe para a cruz de Cristo e siga a certeza que quem nos conduz é o Espírito Santo de Deus. Salve Maria Imaculada, salve glorioso São José.